Isso. Aí agora nós estamos gravando. Isso. Olha só, gente. Essa matéria, eu gosto de trabalhar com ela de duas maneiras e de duas partes. Como é que funciona isso? Muita gente já me perguntou lá no privado. Paulo, tem matemática financeira? Tem, com força. Paulo, eu vou precisar comprar calculadora? Não precisa. Paulo, eu vou aprender a mexer na HP 12C. Se quiserem, eu mando material também para vocês estarem se familiarizando com a calculadora. O que eu quero que vocês desmistifiquem? Não tem nada de impossível e é uma matéria que vai abrir, né, a cabeça e o horizonte de vocês para o mundo das finanças. Como é que funciona isso na prática? Primeiramente, a gente vai trabalhar a parte conceitual, que eu também chamo de parte instrumental. O que é isso? São conceitos aplicados a finanças. Tanto finanças de pessoa física, tanto quanto finanças de pessoa jurídica. Antes de eu compartilhar a tela, não estou ouvindo você, professor. Ué, por quê? Está muito baixo, gente? Vocês estão me ouvindo? Fala comigo aí. Tá bom, professor. Eu estou ouvindo bem. Todo mundo está ouvindo, Leandro. Deixa eu ver aqui no bate-papo. Todo mundo ouvindo. Olha no bate-papo lá. Todo mundo ouvindo. Então tá. Eu vou escrever aqui para nós. Estou escrevendo lá. Vamos lá. Olha só, gente. Então, como é que eu dividi isso? Eu preparei um material, que a gente vai estar discutindo ele, né, até as 8h30, e vou postar ele lá para vocês terem um outro material além do que está lá no ambiente virtual de aprendizagem. Tá certo? Como é que vai funcionar a primeira avaliação, que é a grande preocupação de vocês? Não vai ter nada de sério. Nossa, não vai ter nada, né? Bicho de 7 cabeças, já me conhece. E outra coisa que eu vou combinar com vocês. Nessa primeira avaliação, não vai ter cálculo. Então, eu vou cobrar de vocês conceitos que eu acho que são conceitos importantes, são conceitos cobrados na matemática financeira, no planejamento financeiro e na gestão de finanças como um todo. Então, para essa avaliação, não precisam preocupar com cálculo, tá ok? Nem calculadora vocês vão precisar de usar nessa prova. Tamires, boa noite. Tamires acabou de entrar aí. Quem mais que está entrando? Aqui, quando ele está aí, todo mundo aí. Então, primeira coisa, não precisa, então, de calculadora nessa primeira avaliação, tá ok? Essa avaliação são conceitos, igual eu disse para vocês, que eu preciso que entrem, né? E que vocês assimilem o que está lá no ambiente com a cabeça de vocês, principalmente no cotidiano de vocês. Ok? Vamos lá. Então, eu vou compartilhar a tela. Esse material, terminando aqui, eu coloco lá. Apareceu aí para vocês o conteúdo? Fala comigo. Aí, que bonito. Apareceu. Então, ótimo. Então, olha aí. Então, fundamentos de finanças, administração, ciências contábeis e RH. A primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é isso aqui. Não. Depois que vocês entendam, não. O que eu quero falar para vocês é que essas coisinhas aqui, ó, introdução a finanças, o gestor financeiro, sistema financeiro nacional, mercado financeiro e FINTES, títulos e ações, taxas, risco e retorno e tomadas de decisão pelos gestores financeiros. O que acontece? Como eu combinei, como a gente está sempre conversando desde o início da aula, a única parte dessa matéria aqui que pede cálculo é taxas, certo? Dentro dos outros tópicos das unidades de aprendizagem, a gente não tem cálculo, ok? Então, não precisa de preocupar até esse momento agora com cálculo, beleza? Então, nós vamos fazer na quinta-feira uma prova que vai precisar de conteúdo. Aonde que está o conteúdo? Vocês vão poder usar esse que eu vou compartilhar com vocês lá depois da aula
e aqueles que estão lá no ar, tá certo? Então, vamos lá. Olha só, a gente começa no mundo das finanças, no mundo de finanças, eu escrevi aqui, prática versus mercado. Coloquei PF versus PJ. O que é isso? Pessoa física e pessoa jurídica. O que eu quero que vocês entendam sobre isso? Pessoa física tem CPF, pessoa jurídica tem CNPJ. NPJ. Não, mas no pet shop eu não estou, não, gente. Presta atenção. Como é que funciona isso? Tem gente com o microfone aberto aí. Fala lá comigo. Olha só. Dentro do mundo das finanças, e no mundo corporativo, e no mundo empresarial, a gente não pode... Leandro, desliga seu áudio para mim, por favor. Leandro, seu áudio está ligado. Pronto. Olha só, gente. O que acontece? Essa pessoa física com essa pessoa jurídica, em se tratando de finanças e se tratando em gestão de finanças, não pode misturar. O que significa isso? Os bens da pessoa física não se misturam com os bens da pessoa jurídica. Como é que a gente chama isso na prática? A gente chama isso na prática de princípio da entidade. Os bens da pessoa física não se misturam com os bens da pessoa jurídica. Não, beleza, não tem problema não. Tá, ok. Aí, dentro do que vocês estão estudando lá, vocês ouviram uma palavrinha que chama situação patrimonial. O que significa essa situação patrimonial? A gente tem uma ferramenta gerencial e contábil, mais um pouquinho para frente a gente vai estudar ela a fundo, que mostra qual que é a real situação de uma determinada empresa naquele determinado momento em que a gente está pesquisando a situação financeira e a situação econômica dessa empresa, tá certo? É o que a gente chama de balanço patrimonial. Isso aqui está dentro, salvo engano, da terceira A que vocês estudaram. Então, a situação patrimonial é definida por essa ferramenta aqui, ó, que chama balanço patrimonial, e no decorrer desse bimestre, dessa disciplina, a gente vai discutir mais para frente as contas que estão dentro do ativo, as contas que estão dentro do passivo ou passível exigível e as contas que estão dentro do patrimônio líquido ou PL. O que eu preciso que vocês saibam? Que a soma das contas ativas é igual à soma das contas passivas mais as contas de patrimônio líquido. Tá certo? Alguma pergunta até agora? Ou eu posso prosseguir? Fala comigo. Então, vamos. Depois, todo mundo me perguntou se ia ter matemática financeira. Sempre, gente, que a gente tratar de finanças, mundo corporativo e mundo empresarial, a gente vai usar a matemática financeira. E a gente vai usar a matemática financeira como tomadas de decisão. Como? Olha lá. A relação dentro dessas duas áreas é bastante intensa. Eu coloquei para vocês. Já que os cálculos numéricos fazem parte tanto quanto de uma como de outra, tanto da gestão de finanças, tanto quanto da matemática financeira. O que eu preciso que vocês entendam em relação a isso? Está aqui, ó. A diferenciação entre juros simples e juros compostos. Isso nas unidades lá da frente, vocês vão entender que hoje, no Brasil e em qualquer parte do mundo, a gente só trabalha com juros compostos. Por quê? Essa palavrinha aqui, ó, juros compostos, é onde os bancos buscam maximizar as suas riquezas. Por quê? É
cobrado taxa em cima do que o banco empresta, mais os juros. Só que muita gente confunde que quando se pega alguma coisa emprestada em se tratando de finanças num banco, ela está tratando de juros simples. Não. A gente só pega alguma coisa, tanto sendo para financiamento ou sendo para adquirir um bem, com juros compostos. Por quê? A taxa é maior e o montante, que é o que a gente chama de capital mais juros, sempre aumenta. É aonde que gera a riqueza para o banco. Como é que funciona isso na prática? Na nossa situação econômica hoje e no nosso planejamento financeiro hoje, não é que não está. Não se está aconselhando a fazer empréstimos de longo prazo. Por que isso? Porque quanto maior o prazo, maior a taxa e mais juros compostos você vai pagar naquele bem ou naquele serviço que você está tentando ou querendo adquirir junto às instituições financeiras. O que eu preciso que você saiba em relação a isso? As instituições financeiras, se tratando de empréstimo ou financiamento, se tratando de instituições financeiras públicas, a taxa de juros é mais atrativa. Eu não posso dizer para vocês que a taxa de juros hoje é boa. Ela não é boa. Ela depende daquilo que você quer fazer e daquilo que você quer financiar. Aí a gente vai aprofundando um pouquinho. Para a gente fazer essas operações dentro do mercado financeiro hoje, vai depender da nossa renda, tanto de pessoa física, tanto quanto de pessoa jurídica. Não quer dizer que fazer empréstimo ou fazer financiamento no mundo atual ou no mercado atual hoje, devido à pandemia, está errado. Não. Isso precisa de um planejamento financeiro e de um planejamento de finanças. Por isso que a gente está estudando a parte conceitual primeiro, para depois a gente entrar fazendo contas. Antes de eu ir para frente, muita gente me perguntou, precisa da HP12C? Não precisa, vocês conseguem fazer em qualquer tipo de calculadora usando a fórmula. Tem um aplicativo, depois eu mando para vocês no grupo lá, que você pode colocar no celular, que ele é uma HP, que você usa no celular. Só que a HP ela é uma ferramenta de trabalho, não é como uma calculadora comum. Mais para frente a gente entra sobre a HP, tá certo? Então vamos para frente. Dentro dessa relação, a gente criaram-se conceitos fundamentais dentro do mundo empresarial e dentro do mundo das finanças, que eu separei alguns para nós. Tirando alguns, eu coloquei um exemplo numérico aqui, ó, tá vendo? Depois eu quero que vocês olhem esse exemplo, mas como a gente combinou, eu não vou pedir cálculo nessa primeira avaliação. Então, eu vou deixar aqui, depois vocês dão uma olhadinha, olha para vocês verem. Tem aqui aplicação prática, como é que faz uma divisão proporcional, como é que a gente passa uma parte ou uma porcentagem para quem faz uma aplicação financeira. Eu vou colocar esse material lá, está aqui como é que é a solução, e vocês vão ver que é uma fórmula simples, tá vendo? Mas como a gente combinou, nessa não vai ter. Então, a gente vai voltar para a nossa parte teórica ou parte instrumental, que são a parte né, do desenvolvimento dos conceitos ligados à gestão de finanças e à gestão financeira de uma empresa ou da nossa gestão financeira, principalmente também. Certo? Os conceitos são esses. Ó. Aplicabilidade, travou aqui. A aplicabilidade e utilidade dos conceitos aplicados no mercado financeiro. Então, o que eu linkei? Retorno razoável ao proprietário, perspectiva de longo prazo e risco. Aqui está a explicação. Só o que acontece? O que significa retorno razoável ao proprietário? Significa quanto tempo aquela pessoa ou aquela empresa, tá, tratando-se de pessoa jurídica, vai reaver o valor investido que ele usou
para adquirir um bem ou serviço dentro de uma operação financeira de um banco. Então, esse é o retorno que o proprietário espera. Primeiro conceito. Segundo, perspectiva de longo prazo. O que acontece nesse conceito? No mercado de finanças e no mercado financeiro, a gente trabalha com duas palavrinhas, curto e longo prazo. Eu quero que vocês gravem isso e não esqueçam. Eu não costumo dizer isso, não, mas eu vou falar para vocês, nunca, gente, vocês vão conseguir ter lucro a curto prazo. O que significa isso, Paulo? É o seguinte, se eu pegar e fizer um investimento, já vou responder lá, um investimento de 50 mil, em qualquer que seja a área ou qualquer que seja o investimento, para aquilo voltar para a gente, demora mais de um ano. Isso planilhado, estudado e feito os devidos cálculos. Porque tem gente, vocês já devem ter ouvido isso aí na prática de vocês, ou no mundo, né, que a gente está vivendo ainda, e você vai investir hoje 10 mil e daqui a 3 meses você vai ter os 10 mil na sua mão de novo. Gente, não existe isso não. Certo? Então, a gente vai sempre falando da prática, teoria e prática. E o risco? O risco eu quero que vocês guardem que toda aplicação financeira e todo investimento financeiro tem risco. Não existe aplicação financeira, não existe investimento em se tratando de instituição financeira, em se tratando do sistema financeiro nacional, aonde que ache alguém para dizer para vocês que todo investimento não tem risco. Todo ele tem risco. Tá certo? Deixa eu ver. A chuva começou a cair. Mas a chuva deixa a chuva cair. Então, vamos lá. Então, nós temos 3 conceitos aqui e mais 1, 2, 3, 4. Então, a gente vem com prazo, mensalidade, que lá na HP a gente vai chamar de PMT, anuidade e endividamento. O que a gente fala que é o prazo? Em quanto tempo a gente vai conseguir pagar aquele bem ou serviço dentro do mercado financeiro com uma taxa pré-fixada ou com uma taxa pós-fixada. Beleza. Mensalidade ou prestação é o valor do PMT, é quanto que a gente vai pagar por mês dentro dessa operação que a gente fez para adquirir alguma coisa, para pessoa física ou para pessoa jurídica. Anuidade, isso aqui, ó, é quanto que a gente vai pagar além dos juros, o que está embutido dentro do nosso financiamento ou dentro do nosso empréstimo. E endividamento é o montante de dívidas de uma empresa ou de uma pessoa junto ao governo. Na prática, a gente fala que o montante é capital mais juros. Beleza? Olha só. Como é que funciona para vocês entenderem isso? Pensam no cartão de crédito de vocês. Vamos dizer que você comprou no seu cartão de crédito R$ 1.000, dividido em 5 prestações. Beleza? Pô, é errado, Paulo? Não, não é não. Desde que vocês paguem todas as prestações e todo aquele parcelamento que vocês fizeram no cartão de crédito no prazo. Por que eu estou falando isso para vocês? Se vocês não pagarem e não honrarem com o compromisso de vocês a curto prazo, o endividamento aumenta, o valor da dívida, no exemplo que a gente deu, que é cartão de crédito, também aumenta. E o que acontece? Depois a gente entra no que a gente chama de juros sobre juros, que é capitalização composta. O montante da sua dívida do cartão tende só a aumentar. Ok? Dúvidas até agora ou eu posso ir para frente? Fala comigo, gente. Nada? Vamos lá. Depois, faturamento,
depreciação, principal e nota promissória. O que é faturamento? É aquilo que a empresa, quando a gente fala de faturamento, é aquilo que a empresa tem a projeção de receber por mês. É a mesma coisa daquilo que a pessoa física tem para receber no final de todo mês, tirando os descontos. A gente sabe o que é, se não souber, vocês podem perguntar que eu falo para vocês. Então, isso é faturamento ou exemplo de pessoa física aqui, salário. Depois a gente tem depreciação, é quando a gente compra um bem e esse bem ele tem uma vida útil. É quanto que esse bem vai valer lá dentro do nosso balanço patrimonial, que é uma ferramenta econômica, quanto tempo que ele vai ficar lá dentro da empresa, para depois que ele depreciar totalmente, a gente retirá-lo da empresa. Certo? Beleza. Principal. O que é o principal? É o valor que a gente vai pegar emprestado como instituição financeira sem juros e sem encargos e sem taxas. Exemplo, se você pega 10 mil emprestado hoje, você vai pagar 10 mil? Não. Você vai pagar 10 mil mais as taxas que estão incluídas nesses 10 mil. Só que eu quero que vocês entendam que na parte conceitual é só o valor financiado ou só o valor que temos a emprestar ou emprestado para nós, sendo pessoa física ou sendo pessoa jurídica. Certo? Nota promissória. Isso aqui, quando a gente fala disso, acha que não usa mais. Então, isso aqui é uma promessa de venda. É como se você assinasse, você assinar um documento para um credor dizendo para ele que você tem uma dívida com ele a ser quitada. Isso aqui funciona? Ainda funciona e ainda é legalizado em muitos lugares do Brasil. Certo? Capitalização, a gente já falou o que é capitalização, e amortização. Vocês estão vendo que os slides estão longos, por isso que eu não estou lendo, eu estou explicando para vocês, para depois que terminar o nosso encontro, vocês lerem o conteúdo e assimilarem tudo que eu falei devagarzinho na cabeça de vocês. Ok? Capitalização, eu quero que vocês guardem que existe capitalização simples, capitalização composta, e que 100% dos bancos trabalham com capitalização composta, que é juros sobre juros. Fechamos capitalização. Amortização. Amortização é o valor que se tira do que a gente pegou emprestado, mais as taxas de juros e encargos financeiros. Então, o que significa isso? É o valor que está sendo diminuído da nossa dívida ou do nosso financiamento, que é feito mês a mês. Vocês já devem ter ouvido falar que a nossa dívida ou o nosso financiamento ele é amortizado mês a mês, ou seja, o nosso principal ele tem o seu valor diminuído mês a mês até cessar ou acabar o financiamento ou o empréstimo. Beleza? Vamos lá, então. Desconto e correção monetária. Esse desconto é quando a gente... É quando a gente tem, na prática, um desconto em percentual para se quitar aquela dívida ou principal em um determinado período de tempo. Tá certo? Então, a gente tem lá um desconto, essas Black Friday da vida aí, do Serasa, do Limpa Nome, para você ter um desconto para terminar com a sua dívida ou terminar com o seu valor principal. Certo? E correção monetária é o que o nosso dinheiro vale em relação a outras moedas que tem existente no mundo. A gente vai adequar e olhar o que vale o real, um exemplo, em relação ao dólar. Ok? Conceito. Beleza. Dentro dos nossos conceitos, a gente vai ter também lucro,
lucro bruto, lucro líquido e prejuízo. Na prática, a gente fala que receita menos despesa é igual a lucro, não tem importância. Só que dentro do nosso estudo, a gente vai ter um lucro que ele tem, eu quero que vocês entendam que todo lucro para a pessoa jurídica, ele é um lucro que sofre deduções. O que são deduções? São os impostos que a gente vai pagar em um determinado período de tempo. Ok? Então, esses são os conceitos. E a gente tem a palavrinha prejuízo. O que é prejuízo? Prejuízo é quando as despesas são maiores do que as receitas. Ok? Vamos lá, bonitinho. Aí, olha só. Então, mais um pouquinho da parte conceitual. Receita, receita bruta, receita líquida e receita de terceiros. Então, isso aqui, na prática, a gente fala que é o sacrifício ou aquilo que a gente vai fazer para ter dinheiro, com o auxílio ou não de ferramentas. Então, é aquilo que a gente faz necessário para obter dinheiro, não para obter lucro, para obter dinheiro, se tratando de pessoa física ou também se tratando de pessoa jurídica. Certo? Então, vamos lá. Investimento e rentabilidade. Vocês estão vendo que eu coloquei para vocês uma gama grande de conceitos. Então, a gente trata de investimento e a gente trata de rentabilidade. O que é isso? É aonde que eu vou empregar o meu dinheiro, pessoa física ou pessoa jurídica. A grande questão é em qual momento eu vou fazer isso. O momento, gente, em que a gente tiver dinheiro em caixa, tratando-se de pessoa jurídica ou pessoa física, coisa que hoje no mercado está difícil. O dinheiro não está sobrando, nem para a pessoa física e nem para a pessoa jurídica. Certo? Vamos lá, bonitinho. Aí a gente vem com mais 3 conceitos. Estratégia financeira, gestão financeira, que esse aqui tem lá, e função financeira. Eu quero que vocês atentem em estratégia financeira e gestão financeira. Estratégia financeira é como que eu vou fiscalizar os meus investimentos ou os meus bens, e a gestão financeira é de qual maneira que eu vou gerenciar e de qual maneira que eu vou fazer para ver o que eu tenho, medir a minha rentabilidade. Lá na UA mostra uma ferramenta importantíssima que é o fluxo de caixa. Está ele aqui, ó. Controle de fluxo de caixa. Eu mandei lá no nosso grupo, no início do curso, uma planilha que ela pode ser um exemplo nato de fluxo de caixa. Certo? Vamos lá. Depois disso, a gente tem uma palavrinha muito usada, que é retorno do investimento ou custo de capital. O que é isso? É quanto tempo eu vou demorar para obter na minha mão o que eu investi ou o que eu peguei emprestado em um banco. Para esse tempo, a gente tem uma palavrinha que chama custo de capital. Quanto que vai me custar isso, mais taxa de juros, mais taxas bancárias, mais anuidade. Então, quanto que vai custar isso e como que eu vou ter isso como retorno? Na prática, a gente chama isso de retorno financeiro. Tá certo? Vamos lá. Dentro desse cenário, a gente tem 3 palavrinhas que são muito atuais e muito utilizadas no mercado financeiro, que é liquidez, segurança e rentabilidade. O que é liquidez em termos empresariais? Liquidez é o que eu tenho em caixa naquele determinado momento para honrar com as minhas dívidas de curto
e com as minhas dívidas de longo prazo. Risco. Toda operação financeira tem risco. Não tem nenhuma, gente. Não tem risco. E rentabilidade é o retorno que a gente vai ter sobre aquele investimento que a gente fez perante a uma instituição financeira. Esse retorno e essa rentabilidade a gente vai encaixar lá dentro das estratégias financeiras usadas dentro do nosso cenário econômico atual. Certo? Vamos devagar. Depois, a gente vai usar ferramentas para se medir o nosso lucro. Como é que a gente faz isso? Está lá, ó. Lucro contábil. Por que eu falo lucro contábil? Porque o lucro contábil ele é antes dos impostos. Por que a gente tem que saber isso? Porque toda empresa ela tem que saber que, primeiro, a gente tem uma receita bruta. E dentro dessa receita bruta são tirados os encargos e os impostos que vão para os cofres públicos. Isso, gente, é em todo lugar do Brasil. Não existe não pagar, a palavra certa não é pagar, é recolher. Não existe não recolher impostos. Estão conseguindo entender? Tudo hoje que é lícito no Brasil tem que se recolher o imposto devido ao tipo de tributação que aquela empresa se encaixa naquele determinado momento ou naquele determinado período de tempo. Tá certo? Então, é importante a gente diferenciar e saber o que é lucro contábil. É o lucro antes dos impostos e das retenções. Certo? Mas, isso eu não quero. Tem tudo lá. Agora que eu preciso. Outro conceito bastante utilizado e bastante discutido é o conceito de inflação. Então, eu coloquei aqui índice de desvalorização do poder aquisitivo da moeda para o prazo do empréstimo. O que significa isso? Se a gente pegar um empréstimo hoje de 15 mil, quanto que a gente vai pagar no final ou no prazo final daquele empréstimo? Quase 30. Aí agora a pergunta nossa de mercado. O que vale o nosso dinheiro hoje em relação ao dólar? Fala comigo, gente. Fala comigo, gente. Cadê você? Nada. Por quê? O dólar hoje está 6 por 1, 5 por 1. Então, a gente tem que comparar a nossa situação atual com o dólar, porque o dólar é o que mede as nossas importações e as nossas exportações. Então, tá a palavrinha inflação. Preciso que vocês guardem essa palavrinha também. Beleza? Vamos lá. Ganho ou lucro, a gente já falou, que é o resultado entre receita menos despesa, que pode ser positivo, negativo ou nulo. Quando eu falo nulo, eu quero dizer que as receitas podem ser iguais às despesas. Isso quer dizer que tratando de pessoa jurídica, a empresa está ruim? Não, eu não quero dizer isso. Eu quero dizer que ela conseguiu pagar as suas dívidas de curto e as suas dívidas de longo prazo naquele determinado período de tempo, dentro daquela primeira ferramentazinha gerencial e contábil que a gente viu lá, que é o balanço patrimonial. Tá certo? Vamos lá. Todo mundo. Capital, a gente já viu que a gente vai chamar de capital ou principal, que é aquele dinheiro que a gente vai pegar e investir em um determinado período de tempo. Depois, taxa de juros, que a gente vai olhar e vai linkar a taxa de juros com juros compostos, com prazo determinado e o tempo de duração daquela transação financeira feita naquele determinado período de tempo. Certo?
Aqui eu venho falando para vocês outros conceitos que eu preciso que vocês se adequem e algumas coisinhas que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Então, eu deixei aqui tudo bonitinho para vocês. Uma coisa bastante importante, vocês vão ver isso. Na prova eu não vou pedir porque não tem cálculo. Aqui eu mostro como que a gente faz o cálculo da inflação.